Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sempre, temporada de verão. Agora o papo vai ser sobre infoproduto e também informação para o pessoal do ramo do futebol, educação para essa parte. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um cliente nosso da Contemp, o João Vitor. João, seja muito bem-vindo. Prazer, Pedro. Tudo bem? Tudo certo. E João, apresenta agora, fala pra galera quem que é o João e qual que é o produto que você faz. Conta um pouco da sua trajetória aqui pra gente. Legal, Pedro. Primeiro agradecer aqui o convite da Contemp para falar um pouco do que eu faço no Ciência da Bola. Inclusive, foi até interessante que a gente estava conversando, que estamos aqui num podcast e eu estou sempre do outro lado, dentro do negócio. Eu vou explicar um pouco também. A gente tem um podcast e eu fico do lado do entrevistador. E hoje aqui no outro lado aqui vai ser interessante. Então, espero que seja um bate-papo interessante para compartilhar também um pouco dos desafios, porque muita gente acha que trabalhar com internet é fácil, mas tem alguns desafios, vai ser bem legal. Excelente. Então desmistifica já com a gente, já fala com a gente como é que é essa vida e, claro, conta um pouco. Pô, o João, até chegar ao modelo de negócio que ele trabalha hoje, como que foi essa jornada? Bom, muitos me conhecem aqui, a gente gosta principalmente pelo futebol. Há uns anos atrás, o Pedro, inclusive, foi um dos alunos da Escola Galaxy, foi fundada lá em 2008. Hoje eu não sou dono mais da escola, mas foi um projeto bem interessante que, na minha juventude, eu sempre quis trabalhar com futebol. Busquei me capacitar, formações na área de educação física, depois eu busquei mestrado, pós-graduações, busquei estar no ambiente e a escola foi um laboratório para mim. Mas a comunicação também sempre me motivou. Tá falando, tá explicando. E acaba que quando você tá na área de educação, a comunicação ela tá intrínseca, né? Sim. Não tem como você separar. Ali o professor tá sempre falando, comunicando. E no futebol é uma outra área que a comunicação ela tá presente na mídia, mas está presente também nos bastidores. Como que o treinador explica para os atletas, como que um professor de uma escola de categoria de base explica ali para os jovens, explica algo relacionado ao treinamento, ou outros profissionais envolvidos, seja preparação física, fisiologia, psicologia do esporte, nutrição, fisioterapia, medicina. Então tem um arcabouço ali de pessoas. Um leque muito grande, né? Muito grande, que estão envolvidas para a performance do atleta. E eles necessitam também de ter uma comunicação, consequentemente, eles também precisam passar por um processo educacional, seja uma graduação, seja pós. Então, me chamou muita atenção o futebol, a comunicação, e durante essa busca por capacitação, principalmente no meu mestrado, eu comecei a ver um outro mundo, que era o mundo da ciência, o mundo científico. E esse mundo científico é muito grande. A gente pensa que não, mas no futebol existem várias pesquisas para que um atleta ali coloque a famosa bola na casinha, né? Não é só dono, né? Não é só dono, não é só talento. Também, mas não é só isso. Então, tive acesso a vários artigos, vários estudos aqui do Brasil, fora do Brasil. Só que aí, Pedro, encontrei uma situação bem inusitada. De um lado, a gente via as pessoas do futebol produzindo conhecimento ali dentro dos clubes, mas não compartilhando com outras pessoas, ficava entre eles ali mesmo. E às vezes esse conhecimento não era documentado, era apenas falado. E do outro lado, no mundo acadêmico, as pessoas que estudavam tentavam entender um pouco mais a performance, seja entender o talento, entender como que um atleta pode correr mais, evitar lesões. Essa linguagem não estava chegando para as pessoas do futebol. Então ficava ali não estava tão democrático ainda, né? Um gap que precisava de ser ocupado por algo. Hoje existem empresas assim também, e o Ciência da Bola nasceu disso. Eu percebi que havia uma necessidade de unir esses dois caminhos, de uma linguagem simples, acessível, mas também que seja robusta, de uma maneira que também não fique uma linguagem chata, para que os profissionais que trabalham com esporte, principalmente com o futebol, eles possam ter uma melhor performance no dia a dia e ajudar a performance dos atletas. Então, o Ciência da Bola nasceu, foi desse gap, e já tem 7 anos, iniciou em 2019, a gente está em 2026, 7 anos desse projeto na internet. E me explica uma coisa, você comentou que são para os profissionais, é mais para quem está atrás do jogador ou até mesmo para o jogador? Não, mais para quem está atrás do atleta. E tem, por exemplo, um nicho profissional que é o seu público, ou, vamos supor, você comentou, tem o fisioterapeuta, tem a pessoa de performance, tem tudo isso. São para essas pessoas ou você fala assim, não, Pedro, é só para pessoa de performance? Qualquer profissional que esteja envolvido
com o futebol. Seja futebol educacional, seja futebol de lazer e principalmente futebol de rendimento. Então, a ideia do Ciência da Bola é conectar profissionais que estão no dia a dia, por exemplo. Muitos devem pensar assim, mas você não está trabalhando no clube, João Vitor. Você não está no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo. Como que você vai ensinar o futebol? Então, a ideia do Ciência da Bola nasceu justamente de trazer pessoas que estão no dia a dia dos clubes, pessoas que estão no meio universitário produzindo algum tipo de conhecimento científico, trazer eles para dentro da comunidade do Ciência da Bola e, a partir disso, ter uma comunicação a ponto de que eles possam ensinar outras pessoas. Então, por exemplo, um treinador de futebol, ali de uma categoria de base, ele quer melhorar algum aspecto dele. No dia a dia dele, ele melhorar alguma coisa relacionada à comunicação ou até mesmo ao conhecimento que ele tem. Então, ele pode adquirir os nossos produtos, seja um curso, seja uma masterclass, né, uma aula mais pontual, ou ele pode participar de alguma ação de mentoria, ou a gente pode conectar ele diretamente a uma consultoria com outro profissional. E ele, com esse conhecimento, ele pode aplicar no dia a dia de trabalho onde ele estiver. Então aí depende, se ele está trabalhando no clube, se ele está trabalhando numa escolinha ou outra área do futebol. Pelo que você falou, dá a entender que, por exemplo, a pessoa que sempre teve com futebol, ela trabalha no clube, ela sabe como funciona. Ela sabe que é assim, mas às vezes ela não tem um estudo no porquê que aquilo funciona. Sim, de certo modo, sim. E a ciência em si daquela aí, a sua intenção, você entra lá com a ciência da bola, você entra nesse aspecto, para a pessoa que é, vamos supor, um treinador, igual você mesmo comentou, para impulsionar essa capacidade que ele já tem. Uhum. E você traz pessoas para conversar com você, exemplo, no seu podcast que eu já vi. Você traz pessoas que também são da sua área ou pessoas que são seus possíveis clientes? Todas as pessoas envolvidas na área, na grande área do futebol. Então pode ser, por exemplo, fisioterapeuta, pode ser um psicólogo, não necessariamente na minha área de formação. Então eu busco conectar várias áreas mesmo, a pessoa vir, ensinar, trazer o contexto dela do dia a dia, e aí aquela pessoa que às vezes compra um curso, ou que assiste um podcast, ou que está acompanhando ele nas redes sociais, ela pode, daqui um tempo, vir também no Ciência da Bola, trazer a experiência dela. Então, a ideia do Ciência da Bola é ensinar aqueles que estão começando, que querem ingressar na carreira, ser um treinador, ser um analista de desempenho, ser um preparador físico, quanto também para quem já está trabalhando no dia a dia, se atualizar, que é um mercado que está sempre em atualização, e isso também garante o próprio emprego da pessoa, né? Porque às vezes quando ela tem ali uma capacitação ou ela está em evidência, ela pode ser cogitada a ter um cargo melhor ou ir para um outro clube. E já aconteceu muito isso, de profissionais que vêm no Ciência da Bola, vêm para participar como professor e participa 1, 2, 3 vezes, tira ali um corte, publica na rede social, publica que ele está participando do Ciência da Bola, depois ele vai para um time maior. E a gente já teve feedback disso. De alunos também, alunos que vêm, participam, faz 1, 2, 3 cursos ali, troca ideia, vai aprofundando dentro ali do nosso funil, e aí depois dá o feedback. Agora, graças ao curso que a gente participou, que eu participei com vocês, aí já estou num outro nível, consegui um emprego. Então, é uma das coisas que dá satisfação, porque é o principal objetivo. É unir conhecimento prático, conhecimento científico, e a pessoa conseguir aplicar no dia a dia. E você nunca pensou em, por exemplo, trabalhar específico para um clube com isso, algo assim? Eu trabalho no clube, diretamente? Prestando esse tipo de serviço. Chegar lá como um cientista do futebol, no caso, um cientista da bola, um cientista do futebol. Nunca pensou em algum clube procurar ou algo assim? Já pensei, só que não é o meu objetivo no momento. Não é o objetivo, até porque existem já pessoas que fazem isso. Existem cargos nos clubes que já têm essa função. O que algumas pessoas fazem, algumas empresas fazem, eles prestam consultoria para clubes. Aí é consultoria exclusiva somente para aquele clube. E aí pode ser no departamento de performance, pode ser no departamento de busca de talentos. Então, são diversos fatores. Só que não é o foco do Ciência da Bola. Porque acaba que poderia, vamos dizer assim, ser concorrente do próprio trabalho que é desenvolvido no Ciência da Bola. Entendi. Que poderia estar ali. A ideia mesmo é criar uma grande comunidade. E dentro dessa comunidade a visibilidade que eles têm. E igual você comentou, na casa democratizar mais, né? Principalmente. Por isso que a gente tem um podcast. Já são 200... Gravei ontem o episódio 210. Se eu não me engano, 210. Episódio, hein? Bastante episódio. Bastante. No começo foi até interessante, foi tudo pelo Instagram. Aquela onda de lives do Instagram.
A gente começou por ali, depois que veio também a onda dos podcasts, a gente começou também a dar um gás maior. E a ideia era justamente democratizar o acesso. Porque o podcast é gratuito, então a pessoa poderia assistir no YouTube, depois ela poderia ver alguns cortes, ou quem não gosta de assistir, ouvir ali no Spotify ou outra plataforma. Mas o podcast, ele também servia como uma vitrine para dar autoridade para a nossa comunidade e ao mesmo tempo para as pessoas conhecerem o topo do projeto. É quase o topo. Eu considerava, agora não mais, agora eu considero o topo, mas no início ali era meio de funil, porque a rede social consegue atingir, assim, principalmente as redes curtas, né? Instagram, TikTok, YouTube Shorts, tá? Com pílulas, né? Coisa mais pontual. Então, e algumas formações também. A gente costuma fazer alguns eventos para estudantes. Então, um evento bem simbólico, às vezes com marcas patrocinando esse evento online, para que o estudante, às vezes, consiga ali entender, o estudante de graduação, no caso, né? Por exemplo, estudante de educação física, estudante de fisioterapia, ele faz ali uma jornada, uma semana de imersão, um congresso. Ele já começa a ter contato com alguns profissionais e também serve para ele ali no dia a dia, um certificado ali de participação, e começa a ter esse contato com como é essa linguagem dentro do futebol. É até bom também que ele pode virar um possível comprador seu futuramente, isso, né? Aí, que é a intenção, claro. Exatamente. Né? Aí que já vai afunilando mais para depois ele adquirir um curso, ou adquirir ali uma aula mais avançada e caminhar para outros serviços que a gente tem também. E quando a gente tem um produto, eu gosto muito de pensar como tem uma parte do produto que deixa a gente mais satisfeito com o que a gente fez. Vou dar um exemplo. Pô, no meu produto que eu te ofereço, eu gosto mais da parte fiscal, apuração de imposto, esse tipo de coisa. No seu caso, que é o seu produto lá, qual que... Você divide em módulos? Sim. Tá. Qual que é o módulo que você tem mais prazer, que você acha que é mais legal? O pessoal tem que ter essa noção. Vamos falar, é o fundamento básico, tem que ser esse fundamento. Qual que você mais gosta e por quê? Por que tem essa... Pensando em módulos, a gente divide quando são cursos maiores. Então, quando tem um curso maior, a pessoa ela vai cumprindo os módulos de acordo ali com o nível. Se é um curso para iniciante, para intermediário ou para avançado. Mas o que eu mais gosto, Pedro, sinceramente, são aqueles cursos menores, mais pontuais, que são as masterclass. São problemas resolvidos 2 horas em 3 horas. Vou explicar um pouco melhor. Isso, me conta o que você aborda normalmente. Tem um roteiro de masterclass que você segue, ela é repetida ou não? Cada masterclass é uma coisa, como que é? Cada masterclass é um assunto diferente, porque um curso, normalmente, desse meio educacional, um curso, ele tem início, meio e fim. E a gente já percebeu que não é no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente no meio online, tem muitas pessoas que não conseguem finalizar o curso. Ele inicia um curso online, vai na empolgação, empolga, compra ali o curso, vai acompanhando, só que não vai até o final. E aí, às vezes, não é pela qualidade do curso, não é pela qualidade do professor que está ali dando aula, mas pelo formato também e pela disposição da pessoa de tentar ir até o final. E o curso, a gente tem esse modelo, é o modelo que a gente sempre fica pedindo ao pessoal, né? Olha só, a gente está acompanhando, falta tantos % para você finalizar. Certo, mas uma masterclass é algo mais pontual, mais cirúrgico. O curso ele vai te explicar início, meio e fim sobre aquele assunto. Uma masterclass, por exemplo, ela vai trazer o contexto bem específico para resolver aquele problema, aquela dor específica da pessoa, em 2 ou 3 horas. Então é muito mais direto, muito mais dinâmica, muito mais mão na massa. Mesmo sendo online, é muito mais mão na massa. Pelos feedbacks que a gente tem, a masterclass está sendo muito interessante, porque a gente consegue dosar a qualidade da masterclass. Pode ser uma masterclass avançada. Então, quem não está, por exemplo, num clube de Série A ou de Série B, não vai conseguir desempenhar ali ou compreender, porque às vezes é uma dor de um analista de desempenho tático, por exemplo, desses níveis, Séries A, Séries B, Série A e Série B. Então, se o iniciante for fazer aquela masterclass, ele vai necessitar de fazer um curso antes. Mas é interessante, assim, que a pessoa faça, mas sabendo o nível que ela está. Por isso, a gente tem os funis, né? Para justamente separar quem está em qual nível do funil e o que ofertar para essa pessoa. Se ela pular etapa, ela pode, tem essa liberdade. Mas aí ela vai sentir um déficit ali no aprendizado. Assim como a gente está aprendendo qualquer coisa. Por exemplo, aprender a dirigir. Você faz um curso ali, o básico, o médio, depois vai avançado. Se a pessoa já vai direto no avançado,
vai ser mais difícil dela conseguir aprender. Ou se ela for tecnicamente só em uma coisinha ali para resolver um problema que já é de um motorista que tem a carteira há vários anos, também não vai fazer sentido. E uma masterclass, você aborda, por exemplo, vamos supor que o assunto aqui é questão de lesão. Uhum. Você tem esse tópico lá que você pode abordar, certo? Certo. Como que você abordaria? Vamos pedir que está tendo uma mini masterclass aqui. Como que você abordaria para mim, que sou um profissional, que preciso consumir o seu produto, explicando sobre essa questão de lesão, o que que impacta? Porque eu, por exemplo, não sei. Cara, o que impacta a lesão? É a alimentação? É o mau treino, é o mau descanso? Como que você abordaria isso para mim? Então, o que acontece nas masterclasses? A gente tenta trazer vários assuntos em cada uma das masterclasses com um público diferente. Depois talvez você vai perguntar sobre os desafios, e um dos desafios que eu tenho hoje no Ciência da Bola é que a gente tem um grande público, mas tem subnichos ali, sub-áreas. Então, por exemplo, no caso das lesões, vou trazer o exemplo que você iniciou. Para quem que atende esse público? Fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos. Treinador de futebol, eu acho que pouco provável que ele vai comprar o curso sobre lesões. Analista, pouco provável. Um psicólogo, nutricionista, psicólogo talvez não. Nutricionista talvez até compre uma masterclass nesse sentido. Para ter algo mais, né? Para ter ali no dia a dia, saber um pouco mais. Normalmente a gente convida um professor que está no dia a dia, está num clube principalmente, que aborda lesões, seja um fisiologista, seja um preparador físico. Aí ele traz todo o seu conhecimento, a gente sugere o conteúdo, a gente passa ali alguns tópicos, ele também vai trazer pela experiência dele, e a partir disso a gente organiza, anuncia essa masterclass, e aí as pessoas podem se inscrever, podem se matricular. Normalmente a gente coloca ali vagas limitadas, dependendo do nível da masterclass, se for um nível mais avançado, se for um nível mais intermediário, não tem vagas limitadas, e a gente dá preferência para que seja um conteúdo ao vivo, que aí a pessoa pode interagir, tirar dúvidas, mas nem todos conseguem acompanhar, porque a rotina de quem trabalha com futebol é complicada. Por isso que eu falei que eu gosto muito da masterclass, porque um curso, quem trabalha com futebol, tá viajando, trabalha às vezes o dia todo, às vezes trabalha à noite. Vai parar para ver. Não vai conseguir acompanhar, e muitos abandonam não por causa que tá ruim o curso, realmente abandonam por causa de... Às vezes compram um outro curso também, de uma outra empresa, e as masterclasses já são mais diretas, então a pessoa consegue acompanhar, ou ela assiste ao vivo ou ela vê reprise. E aí, por exemplo, uma sugestão de masterclass que poderia dar de exemplo aí da lesão, é como que durante a temporada os preparadores físicos controlam a carga de treinamento para diminuir o número de lesões. Como que isso é feito? Que é uma dor que muitos preparadores físicos às vezes sentem. Os atletas aqui estão lesionando muito. Será que é culpa minha? Ou será que é culpa mesmo dos atletas? Ou será que é culpa do treinador? Ou da nutrição? Então ele traz o contexto, explica a rotina dele, traz contexto científico, que eu sugiro sempre para eles, olha, a ideia aqui, o nome do canal é Ciência da Bola, justamente para a gente trazer o contexto baseado em evidências. Só que a evidência científica não é única. A sua é muito importante. Por quê? Porque o cara está no dia a dia. Sim. Então ele une os dois, e aí ele participa dessa masterclass. Então acaba que o meu papel ali dentro das masterclass, dos cursos, é fazer uma curadoria. Quem é a melhor pessoa para dar essa masterclass? Para esse momento, para esse público, para esse assunto. E a partir disso a gente vai direcionando o conteúdo. Aí depois a gente tem um feedback. Foi legal, o pessoal gostou, aí eu gostei, o professor também gostou. Mais à frente a gente pode lançar ou uma outra turma, ou a gente pode lançar uma outra masterclass com tema parecido, para dar continuidade. Com outra pessoa, por exemplo? Ou com a mesma, ou com outra pessoa também. Então não temos professores fixos. Eu falo a gente porque eu sou curador, sempre trabalho sozinho. E mais um. Mas sempre tem os parceiros, que são os professores. Sem eles, praticamente não tinha Ciência da Bola. Então eles são fundamentais nesse processo. Todos os que participaram no podcast, de forma gratuita, voluntária, quanto também os que vêm para participar de aulas, masterclass, né, cursos. Você comentou até sobre a curadoria que você faz do conteúdo. E de pessoas que também trabalham com isso. Por exemplo, Pedro, vou pesquisar a pessoa de tal ramo aqui, o preparador físico. Aí você vai garimpar, fazer uma peneira. Faz uma peneira. De futebol. Você faz uma peneira, como? Nos clubes? Você pesquisa contato com o pessoal de clube? Como que você faz? No começo era na rede social. Olhava o Instagram tá bonito, mas sinceramente era assim. Instagram tá arrumado, tem muito seguidor. Aí eu pensava o seguinte, a pessoa tem 10 mil seguidores.
se eu convido ele para participar de um curso, ele vai trazer também os seguidores dele para o curso. Então ele ganha, eu ganho. Só que alguns não foram legais. Tem muito seguidor, tá num bom time, mas na hora de passar a informação, o feedback que a gente tinha dos alunos não era tão legal. E eu também não gostava. Aí essa pessoa não convidava mais, né? Ou para outras ações, mas não para aquela ação pontual. Mas o feedback já é muito intuitivo, né, cara? De o pessoal dos seus alunos ou algo assim, já fala assim, João, não gostei desse cara não, porque não deixou muito claro, não aprofundou, ficou muito confuso. E assim, um pouco do conhecimento que eu tenho, embora eu não seja formado nessas outras áreas, minha formação é na educação física, mas um pouco de ver a pessoa dando uma aula, você já começa a sentir que talvez não tá interessante. E querendo ou não, essa percepção, por exemplo, você que mexe com podcast, eu também, cara, quando eu vou ver aula, quando eu vou ver palestra, pra gente que tá em comunicação direta, a gente tem um olhar crítico demais. Sim. Você pode ver. E querendo ou não, isso é bom porque a gente, no nosso produto, não vai repetir esse padrão. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, sempre melhorar, sempre ter uma comunicação clara, deixar o mais tranquilo pra pessoa. E agora vamos fazer uma transição aqui, a gente sai desse mundo agora, no caso do seu produto, vamos falar um pouco de gestão, cara. Você começou sempre no online. Nesse modelo só online. Nesse modelo do Ciência da Bola, sempre no online. Sempre online. Me conta uma coisa, o que até hoje você acha que foi o que foi o divisor de águas? Pode ser tanto para você definir o online mesmo ou porque você escolheu o online para trabalhar com isso? Cara, quando eu falo isso até eu fico um pouco pensativo, porque foi durante a pandemia. A pandemia trouxe muitos males, né? A gente sabe, tantas pessoas que perderam a vida, e várias pessoas que tiveram sequelas. Mas foi um momento para negócios, de muitos negócios online, principalmente. Eu confio pra você, a gente trabalha com vários clientes lá, de verdade, olha, cliente nosso, numa carteira de mais 300, que passaram aperto, de verdade, não chegou a ser 5%. O restante ou aumentou ou duplicou o faturamento. É impressionante como que foi essa mudança. Porque o pessoal achou que seria algo realmente muito ruim no geral. Pelo contrário, não foi. Então, no seu caso, foi um momento. Foi o momento da pandemia, durante a pandemia. E eu imaginava que aquele formato poderia mudar. Aquele formato de curso gravado, de você só colocar ali na Hotmart e deixar que venderia sozinho, ou de ficar fazendo lançamento. Vamos fazer uma live aqui para poder, no terceiro dia, a live segunda, terça e quarta. E na quinta uma oferta especial. E aí na quinta eu fazia ali a abertura do carrinho. Isso aconteceu muito. Foi um hype muito grande, né? Mas hoje já não funciona. Pelo menos o meu modelo de negócio não funciona. As pessoas já começam a perceber que vai me vender no final. Então, já que vai vender no final, já vende no primeiro dia. Não precisa enrolar a pessoa, tá né? muito assim, cara. Parece que o nível de consciência do brasileiro em si, acho que não tanto nos Estados Unidos. Acho que lá ainda é um pouco menor do que aqui pra isso. Mas o nível de consciência tá alto. A pessoa já tá com essa maldade, já tá, não vai vender aqui. O lançamento não funciona tanto mais. Porque você pode ver, no auge da pandemia, o pessoal lançava qualquer coisa. Qualquer coisa. Passou essa garrafa aqui, vou lançar a garrafa. 3 dias, tô falando da garrafa, lançava a garrafa. Sabe como comecei? A primeira venda foi e-book. Já o Ciência da Bola, e-book do Ciência da Bola. Era o protótipo do Ciência da Bola. Legal. Eu não aparecia, era o Instagram. O foco inicial foi o Instagram. E comecei o Instagram, como eu disse, foi para compartilhar conhecimento, trazer ideias, unir pessoas. E ali eu compartilhava ideias de treinamento, resultados de artigos científicos, ia misturando. Eu pensei, vou fazer um e-book. Aí eu fiz um e-book, coloquei o e-book, eu acho que era 50 exercícios para desenvolver jogadores talentosos. E aí eu criei ali os exercícios, coloquei na Hotmart e começou a ter venda. No orgânico? No orgânico. Colocava legal, no Instagram ali, aí criei um grupo no WhatsApp, interessados, entra no grupo. Aí o grupo fechado, você compartilhando o link. Aí começou a vender, eu pensei, então dá pra montar um curso. Aí convidei alguns amigos, a gente gravou um curso. Aí depois chegou a pandemia. Então isso aí foi antes da pandemia. Foi 2019. Aí em 2020 iniciou que veio a pandemia. Nesse período, todo mundo foi para online. Então muitas pessoas que seguem o Ciência da Bola hoje acham que o Ciência da Bola nasceu durante a pandemia, mas já começou um pouquinho antes. E é como já estava ali no YouTube, no Instagram, começou a ter um fluxo maior de pessoas.
começou a vir pessoas também de outras áreas, por que não fazer cursos também de outras áreas? Dentro da grande área, do mundo vários nichos ali. Então foi nesse sentido. Foi uma época muito boa durante a pandemia, a rentabilidade foi realmente bem diferente, mas depois a gente sentiu uma queda, talvez seja pela saturação do mercado, talvez seja pelo formato também, ou até porque a pessoa às vezes ela consumiu aquele conteúdo, ela não vai consumir de novo, se eu não renovar o conteúdo. Então se tem um curso ali que todo ano é o mesmo curso, só vai trocando ali, atualizando, trocando professores, quem já fez a turma de 2023 não vai fazer de 2024. Então, se não tiver conteúdo mais para ela seguir ali, ela não vai consumir do Ciência da Bola. Ela vai para um outro local, para uma outra empresa, para o concorrente. Novo, né? Ela vai para o outro local ou às vezes a pessoa também ela tem um caminho dela, ela pode sair da área. Tem muitas pessoas que começam trabalhando no esporte e depois sente que não quero mais trabalhar no futebol. Quero abrir meu próprio estúdio de personal, ou quero abrir meu próprio consultório de fisioterapia. Eu conheço muita gente assim. E aí a pessoa deixa de consumir. Não é porque o conteúdo é ruim, porque a pessoa também tem um caminho dela. Só que sempre tá chegando gente nova. Acaba que ela vai filtrando o conhecimento que ela tem, né? Por exemplo, fui aqui, fiz com o João, tô na área do esporte. Gostei, não gostei? Gostei, vou continuar. Tem que atualizar, que é uma coisa muito importante de produto digital e até mais o produto de mentoria / consultoria, né? Esse tipo de produto, curso, que olhando hoje em dia, qual que é o procedimento padrão do pessoal de curso? Migrar para mentoria. Tem uma coisa igual, migrar para masterclass. Aí tem que ficar lá sempre alimentando o pessoal, sempre com informação nova. Senão, fala assim, não, aqui não tá bom para mim. E aconteceu uma coisa bem interessante que eu não imaginava que iria acontecer. Que foi também um desafio que serve para quem vai trabalhar. Depende, né? Eu não posso falar assim que é para todo mundo que vai trabalhar com serviços online, porque no meu caso, os convidados, eles são peça fundamental. Os professores eles são fundamentais no processo. Não é o João Vitor que está ensinando ali. Uhum. Mas muitos professores, eles começaram a criar os produtos deles individualmente. Como você falou de mentoria, eles começaram a criar as mentorias deles. Porque viu que funciona. Porque ele percebeu, eu estou sendo convidado para ir no Ciência da Bola, na outra empresa, por que não eu mesmo? Por que não criar o meu próprio produto? No meu Instagram, fazer ali o meu conteúdo. O meu podcast. Alguns têm, nem todos. Podcast, né? Uhum. Mas eles começaram, alguns, a criar conteúdo e eles começavam a vir atrás do João Vitor para ajudar a criar conteúdo. Então aí já é um outro processo que... E você chegou a prestar o serviço? Porque tem esse serviço, né? Sim, você é meio que um lançador. É como se fosse um estrategista. Entendi. Estrategista digital. Você não chegava a lançar a pessoa, não, fazer lançamento com ela, não. Você só ajudava a montar o produto dela, o serviço dela. Isso. E dependendo da pessoa, poderia estar em parceria com a Ciência da Bola mesmo. Que aí seria uma masterclass, por exemplo, em parceria mesmo. Uhum. De eu pagar o professor ali pela aula dele, pela participação, ele também ter ganhos relacionados à masterclass. Eu e você lá, você tem vários alunos, só que eles não entendem negócio de tributação. Aí a gente fazia uma aula junto, por exemplo. Era isso que ele fazia, então? Não, no sentido de que, por exemplo, eu convido você para dar uma aula, numa masterclass no Ciência da Bola. Então eu te pago a hora, as aulas ali, e você deu aula e pronto. Né? Os direitos ali todos datados, todo o contrato assinado. Mas quando o professor ele quer lançar o curso dele, aí a gente pode já combinar diferente. Eu posso ajudar ele a fazer o conteúdo, aí ele pode vender depois na plataforma dele, só que a Ciência da Bola tem uma porcentagem, então acaba que sai dessa de caráter mesmo, de hora-aula, de professor, mas para um parceiro. Então acaba que é um serviço que não é para o grande público, esse serviço é para os próprios professores. Então acaba que eu identifiquei que tem o Ciência da Bola comunidade, conhecimento, área de educação para o grande público, seja qual for a área os nichos da grande área, mas hoje também presta esse serviço para os professores. Tem para o profissional em si. Para o profissional. E seja tanto para lançamento de curso, quanto também para a questão de comunicação nas redes sociais. Muitos querem, às vezes, ele dar um up na rede social dele, querem melhorar as postagens. E acaba que rentabiliza um cliente 2 vezes, né? Não 2 vezes, porque essas pessoas que dão curso, normalmente eles não fazem curso. Tá, entendi. Eles não fazem, a não ser que seja uma masterclass avançada. Aí ele vem, participa. Tudo. Agora, acaba que são 2 públicos. Aí tem um grande público, a comunidade, e o outro público que seria aí esses próprios profissionais, mas com um serviço mais
vamos dizer assim, não tá público esse serviço, né? Acaba que eu vou prestando serviço mais no contato com eles. No tete-a-tete, tal, que o pessoal fala. Né? Que aí não é todo mundo. Tem que ser as pessoas certas também, porque... E principalmente são pessoas que já passaram pelo Ciência da Bola. Você me perguntou como que eu contacto eles para vir pro Ciência da Bola, esses professores, esses profissionais. No começo era pelas redes sociais. Depois comecei a conhecer nas entrevistas, mais de 200 convidados que já passaram. Um indica o outro, né? Já foram mais de cursos e masterclass, já foram diferentes, foram 120 nesse tempo. E aí, masterclass costuma ter 1 ou 2 professores, curso costuma ter 3 ou 4 professores. Então, aí você mais de 500 pessoas que já passaram, então acaba que eu já sei, um vai indicando o outro, então fica mais fácil a comunicação. Alguns se oferecem também, eu quero dar o curso, como que faz? Então, é legal trabalhar com um público assim. E qual que é a sua visão, cara, pro Ciência da Bola? O que você almeja alcançar com ela, a empresa? Lá no nosso site tem uma parte lá que é sobre. Aí a gente coloca lá missão... Pô, então missão, visão, valores? Missão, visão, valores. Pô, vamos lá, fala com a gente. Compartilha cada um, vai. Pode começar pela missão, depois visão e valores. Não tá exatamente assim lá, né? De cabeça eu não vou lembrar bem. Mas a missão é levar o conhecimento para mais pessoas possível dentro da área do futebol. Certo. As pessoas realmente sejam capacitadas para estar executando e melhorando a performance dos atletas, né? A visão é ser uma empresa que a gente pode colocar que ela, ao mesmo tempo que ela é séria, mas ela tem uma linguagem mais leve, não tão robusta, não tão acadêmica. Uhum. Então a visão é comunicar da melhor forma, que é a linguagem da rede social. E os principais valores é realmente a autoridade. Porque quando a gente está lidando com pessoas, lidando com a área profissional, e sonhos principalmente, não pode cair em qualquer fake news, qualquer pseudociência. E a gente separa muito bem a linguagem do torcedor da linguagem de quem trabalha. Então, o torcedor de clube, de futebol, não é o nosso público. Embora tenha algumas pessoas que acompanham, até porque quem não torce para algum time, né? Os próprios profissionais torcem para algum time. Justo. E cada coisa que eu sei nos bastidores que você fica até abismado de quem está trabalhando no seu time, tá? Mas são profissionais. Então eles conseguem separar o amor da paixão do time do trabalho. Até porque ele torce pro time que está pagando o salário dele. Então, sim, então ele consegue separar isso aí, né? Consegue separar. A torcida do amor, da paixão pelo profissional que vê o dinheiro, né? E então, por isso que a gente consegue ter uma linguagem que separa o torcedor do nosso público. Porque o torcedor gosta de polêmica, gosta de saber ali o que está acontecendo no dia a dia, o resultado. E uma coisa muito interessante, a gente não fala sobre o resultado. O resultado pouco importa. Resultado de jogo. Quanto foi por que o time perdeu? Por que tal time não está bem? O que aconteceu no jogo que aquele jogador não jogou bem? Então é uma coisa que eu procuro fazer, e os profissionais sabem disso, que não é falar sobre resultados. Mas a performance... É a performance, é a preparação para a performance. Porque assim, se dos dois lados tem atletas preparados, porque tiveram pessoas também que ajudaram os atletas a se preparar. Seja qualquer profissional ali do dia a dia do clube ajudou com um tijolinho, ajudou o atleta ali chegar e fazer um gol. Então os dois podem entrar com performance melhor possível. Alguém vai ganhar. Alguém vai perder. Isso faz parte do jogo, não tem como. Depende de vários fatores. Não tem como ficar empatado, né? Então por isso que pouco importa o resultado. Claro que em alguns momentos a gente pega resultados e tenta entender por que isso vem acontecendo há tanto tempo. Então esses debates, essas conversas assim, para o podcast é interessante. Traz um público para conhecer o Ciência da Bola, seja nos cortes, seja mesmo ouvindo o podcast completo. Mas para quem entende da área, que é os que trabalham no dia a dia ali, aí sim que eles vão buscar pagar, comprar algo que a gente oferece. É legal conhecer esse tipo de produto, porque igual eu comentei com você antes, é uma coisa que eu não conhecia, eu não tinha ciência do que era, e é bom entender. Tá? Até mesmo para exemplo, algum profissional me procurou. Procurou com esse e esse objetivo. Pedro, eu lembrei assim, tem o João Vitor, mexe na área de performance, mexe em tal coisa. É bom a gente conhecer o mercado, ver como é que tá. E João, chegando pro final aqui, eu falei com cada participante de hoje, se você pudesse passar uma mensagem que todo mundo pudesse escutar. Seja no megafone, seja o seu Wilson, todo mundo do planeta Terra vai visualizar.
qualquer coisa assim. Qual seria a mensagem, que seja o João Vitor, pessoa física, seja o João Vitor, empresário, pessoa jurídica, qual que é a mensagem que você tem que passar? Pode passar lá na sua câmera, essa aqui. Essa mensagem é voltada para negócio ou qualquer... A mensagem que você quiser, se quiser atrelar o mundo empresarial, questão de residência, esse tipo de coisa, pode. É o que você quiser. O que você, João, gostaria de falar, que todo mundo escutasse, que você tem de valor para entregar. O que me molda, assim, desde quando eu comecei a estudar, lá nos meus 18 anos, quando entrei na faculdade, é buscar conhecimento. Seja o que for, buscar conhecimento. O Ciência da Bola só nasceu porque fui buscar conhecimento na minha área e acabei encontrando um meio digital, entender de marketing digital, entender como funciona os negócios na internet, entender desde criação de site, de plataforma, como que funciona uma Hotmart da vida, entender como criar funil, conhecimento. Fui buscando, então a pessoa, se ela quer crescer em qualquer área, é buscar conhecimento sobre aquilo que vai aparecer no dia a dia para ela. Não ficar buscando atalhos, porque às vezes você vai buscar atalhos e esses atalhos podem te derrubar, porque as pessoas acabam descobrindo coisas erradas que você faz. Então, não busque atalhos. Mas está difícil isso aqui, vai ter que ficar trabalhando até tarde, 11, meia-noite, 1h da manhã. Tem que ir atrás, tem que fazer. Fazer a base, né? Fazer a fundação de tudo para que você tenha um alicerce, pronto, para poder. É buscar conhecimento e, consequentemente, trabalho. Que aí você consegue colocar em prática. E uma dica para quem quer trabalhar com serviços, assim, é estar no online. Já que a gente está falando aqui que eu trabalho com online, então faz tem que diferença. Hoje tem que estar, né? Hoje é obrigação. Hoje tem que estar. Tem que ter conteúdo, igual a gente está fazendo aqui, tem que ter... E quando não está na internet, a gente pensa assim, mas por que a pessoa não está ainda na internet? E assim, na internet não quer dizer que é ter um site montado, organizado, não. Mas a pessoa teve nem que seja um WhatsApp. Isso é legal, tá no online. Business, tá online, WhatsApp né? Business ali, que você tem ali pelo menos um catálogo, já facilita. Mas claro, assim, depende muito de cada negócio. No meu negócio, por exemplo, que é para ser físico, que é futebol, tá ali no dia a dia, o cheirinho da grama e tal, dá para fazer online, dá, mas desde que você também tenha conhecimento do que dá para fazer online ali e tá disposto a pagar o preço também. Pô, excelente, João. Agradeço por compartilhar isso aí com a gente, agradeço pelo convite. Eu que agradeço também a oportunidade de estar conversando, estar falando, compartilhar um pouco desse assunto. O prazer é todo nosso, cara, pode ter certeza. E se você que é empresário está acompanhando a gente, gostou dessa conversa, gostou da trajetória, lembra daquele amigo que precisa escutar, que precisa entender um pouco mais desse mundo do João, manda para ele. Se você quiser acompanhar também a questão dos bastidores, questão de gestão, segue o meu Instagram, @PedroContemp. Lá eu posto tudo sobre a Contemp, questão rotina, tudo que a gente faz lá. E João, passa na sua câmera também qual que é o seu @, só para eles te acharem no Instagram. O Instagram do Ciência da Bola, @Ciência da Bola. Quem quiser procurar também qualquer outro local, YouTube é @Ciência da Bola, TikTok. E o meu é @João Vitor D, um D mudo, Assis, com 2 S, tudo junto ali, João Vitor D, Assis. Dá para procurar ali e achar no Instagram. Excelente. Então, pessoal, no fim do dia, quando o assunto é gestão e resultado, a Contemp é foda.